Uma das perguntas mais complexas que eu já ouvi na vida foi: o que acontece no horizonte de eventos de um buraco negro? E ainda assim, essa é uma questão mais fácil de explicar do que algo que parece tão comum e trivial, como: minha filha tem 15 anos e pintou uma mecha do cabelo de cor de rosa, deixei ela de castigo por uma semana. Acho que foi muito branda? Essa segunda pergunta impacta num ponto que vai muito além de física quântica, entrando num reino difícil de transformar em números, único para cada indivíduo, que pertence a um campo de ciências que é, via de regra, mal e superficialmente interpretado. É óbvio que, em maior ou menor grau, todos temos um componente que é único e exclusivo do indivíduo e uma outra parte massificada, generalizada, com comportamentos comuns aprendidos em sociedade e capaz de mais facilmente interagir com as pessoas ao redor. É fácil observar isso nos casos extremos. Alguém muito diferente é visto como louco ou excêntrico, e normalmente retratado na literatura como personagens intelectualizados, com hábitos extravagantes ou manias, de quem é difícil saber o que esperar, e que usualmente são acompanhados de um coadjuvante normal, bom no que faz, mas ainda assim mundano, capaz de dar o contraste do que é normal para o cenário. O termo usado para definir essa diferença é conformidade, ou, nesse caso, a não conformidade. No mundo real, nós vemos a interação com a não conformidade tendo uma outra cara. O termo bullying vem ganhando novas conotações nos últimos anos, mas há quase 2 séculos atrás, Ralph Waldo Emerson escreveu: ao não conformista, o mundo o chicoteia com seu descontentamento. E nós poderíamos voltar até o período pré-socrático citando nomes que sofrerão o mesmo. Mas o que leva uma pessoa por um caminho ou outro, a se destacar mais, seja pela sua capacidade de mover a máquina ou a de andar ao lado dela? Ou, antes disso, por que é que essa tendência, essa necessidade, sequer existe? Uma das muitas teorias a respeito sugere que o ímpeto natural, biológico, pela sobrevivência, leva à formação destas construções sociais. Ernest Becker escreveu em seu premiado livro The Denial of Death que existe um medo da morte, um medo oriundo do indivíduo ter surgido do nada, ter um nome e uma consciência de si mesmo, sentimentos reais e profundos e uma vontade excruciante pela vida, por se expressar e, com tudo isso, ainda assim morrer, como se fosse uma piada de mau gosto. Que divindade criaria um tão complexo e sofisticado alimento de minhoca? De acordo com Becker, é difícil encarar a realidade de nossa morte sem experimentar uma ansiedade debilitante, que tentamos aplacar buscando pela imortalidade em outros meios. Existe um ditado popular sobre ter filhos, escrever um livro e plantar uma árvore. Todos esses são meios que irão sobreviver à nossa forma física. Vemos isso na biologia, com animais competindo entre si pela continuidade de seus genes, o que levou Richard Dawkins a escrever sobre o gene egoísta e a refletir isso ao cunhar o termo meme, que é uma ideia que se prolifera de uma pessoa para outra, também em busca de sua continuidade. São padrões naturais que trazemos para o plano de nosso comportamento. Becker chamou esse processo de busca pelo heróico, que possui 2 caminhos principais. Um deles é o do não conformismo, que ele batizou de heroísmo cósmico ou pessoal, cultivando o potencial do indivíduo a usar o talento pessoal na criação de algo significativo. Qual é seu real talento, seu dom secreto, sua verdadeira vocação, disse Becker? De que forma um pode ser inigualável e como pode expressar isso, dar-lhe forma e dedicá-lo a algo maior ao criar o que, entende-se, sobreviverá além da existência física de seu criador. Essa expressão de sua unicidade, seja ela uma obra de arte, uma descoberta científica ou um negócio empreendedor. Vale reforçar que, neste caso, o não conformista não é aquele que simplesmente se opõe ao conformismo, à moda ou à sociedade como um fim em si. Ele tem valores próprios, inclinação própria e usa critérios pessoais para escolher seus hábitos, gostos e moralidade. Por exemplo, alguém que se recusa a vestir uma cor só porque todos os outros a estão usando é tão conformista quanto os que a vestem. Ele está apenas se privando de algo baseado em fatores externos e não escolhendo suas roupas porque ele quis. Assim, o não conformista pode trazer elementos comuns na sociedade, escolhidos porque ele decidiu que fazem sentido para ele, independentemente da opinião alheia a respeito. O que nos traz a quem é e qual o valor que existe no conformismo, ou, como Becker chamou, no heroísmo cultural, que é o segundo caminho na busca da negação de nossa mortalidade. Ao mesmo tempo que nossos sistemas de educação e social reforçam um conjunto limitado e definido de comportamentos, muitos de nós crescem sabendo que não temos as ferramentas, o status, a voz ou o dinheiro necessários para criar grandes impactos com facilidade. Vamos crescendo e as contas vão chegando, e em muitos casos duvidamos até do nosso talento para criar algo único. No mundo de hoje, onde milhares e milhares de histórias e músicas e marcas e produtos são lançados a cada minuto com alcance mundial, chega a dar a impressão de que tudo o que poderia ser feito já foi realizado por alguém. Nestes casos, este outro tipo de heroísmo acaba sendo necessário. Juntam-se a estes a enorme massa de pessoas que não querem nem precisam ser diferentes.
Elas são felizes com aquilo que lhes foi apresentado, estão bem com as soluções prontas e encontram a negação da morte justamente dessa forma, sendo parte de uma sociedade que é maior do que elas, uma sociedade que sobreviverá pelos séculos. Se por um lado é o não conformista que é capaz de trazer a mudança, é o conformista que carrega o mundo nas costas entre uma mudança e a próxima. E como isso funciona? Ao mesmo tempo que esse caminho limita as expressões de individualidade do ser e abafa aquilo que o faz único, ele provém a sensação de segurança e conforto, a certeza de que existe um lugar demarcado na plateia da vida. Prisioneiros da rotina, para quem a ideia de caminhar para o lado de fora da muralha chega a ser uma ideia arriscada e descabida. Nesta cela do ser, alguém pode acreditar que vive uma vida administrável, que existem razões para sua existência e uma justificativa pronta para suas ações automáticas. Viver nesse piloto automático é a garantia de receber ao menos uma parte do heroísmo cultural programado, sobrevivendo pelo hino, brasão, crucifixo ou bandeira que escolheu. Enquanto o não conformista pode adotar preceitos sociais apenas por concordar com eles, o conformista os assume como verdade baseado no desejo de ser aceito, muitas vezes até se tolhindo da liberdade de julgá-los como verdade ou não. Becker também comenta que o heroísmo cultural é eficiente devido à sua função religiosa dentro das sociedades seculares. Ou seja, assim como as religiões municiam seus fiéis de significado para a existência e um conjunto pronto de valores e respostas com as quais seguir a vida, nossa sociedade atual também nos alimenta com respostas prontas de como nos vestir, quando comer, que tipo de relacionamento devemos ter com os amigos, com os pais, com os amores. A sociedade em si é um sistema heróico codificado. Ou seja, qualquer bandeira, partido, time, marca é um mito vivo sobre o qual podemos dar significado à nossa existência. Qualquer sociedade adota, assim, este papel religioso, ainda que não necessariamente espiritual, na criação de significado. Foi nesse sentido que Nietzsche comentou que Deus está morto, não como uma crítica isolada à religiosidade, mas por ver a transição da parametrização de valores do religioso caminhando para o secular em seu tempo. E como em qualquer religião, a religião das massas é mais fácil de aceitar em grandes números e, da mesma forma, faz com que os não conformistas sejam rejeitados por esta mesma massa. Indivíduos únicos costumam plantar sementes de dúvida, questionam, criam ideias que querem se proliferar e descascar as paredes dos papéis sociais definidos e, com isso, as paredes que definem suas existências. Neste sentido, algo fora da norma, que provoque uma expressão originada na não conformidade, está em oposição à própria noção de perpetuidade do conformista, que, em resposta, desencoraja, ridiculariza e até agride verbal ou fisicamente as demonstrações de individualidade que encontra, tentando forçá-las de volta à norma. É mais uma questão de possuir e utilizar senso crítico que uma questão de índole ou da moral do agressor, simplesmente porque a exposição da diferença, apenas por existir, agride seu escudo da imortalidade, que ele sequer sabia possuir ou precisar.